Boa noite a todos. Obrigado pela presença mais uma vez. A casa agradece a presença de todos vocês para alguns minutos de aprendizado. E eu trago hoje aqui um recado de Meimei. Irma de Castro Rocha, a nossa mentora, protetora dessa casa. Meimei tem uma equipe, boa noite aos amigos do YouTube que nos prestigiam, convidamos presencialmente, se possível. Meimei e sua equipe protege esta casa, com certeza. E nos protege também, juntamente com os nossos anjos guardiões, que a gente também tem que lembrar de agradecer que desde cedo eles nos prepararam para virmos aqui a aprender, para virmos até esta casa, conhecer e também solicitar ajuda aos nossos problemas. Eu tenho um artigo, eu tenho esse trecho de Meimei que eu li em 23, fevereiro de 23. Parece que foi ontem, 23, 24, 25, 3 anos atrás. E o título é Toque de Amor. Deixa que a fé em Deus te ilumine a visão para que te reconheças no lugar de servir. Indubitavelmente, perceberás a série de desafios que te rodeiam. O lar, talvez difícil, e entes amados na desvinculação violenta. Incompreensões à mostra. Ocorrências que se vestem de lágrimas. Entretanto, não te convertas em tuba de aflição. E aqui lembramos nesse trechinho, não vos afligeis. Jesus falou, veja, tome o meu jugo que é leve. Tumulto adia em nós a conexão necessária à providência divina. Ama e auxilie sem alterar-te. A rosa acabará florescendo no espinheiral. As estrelas surgirão varando as trevas. Deus está agindo. Na construção da felicidade, onde a provação apareça, não te lamentes e nem reclames. Na construção da felicidade, onde a provação apareça, não te lamentes e nem reclames. Dá o teu toque de amor e Deus fará o resto. Belíssima mensagem de Meimei, em que aproveito para convidar a todos que se sintam bem, vamos fechar os olhos, entrar em conexão com esse toque de amor
e que Deus fará o resto, na certeza que Deus fará o resto. Nosso Senhor e nosso Deus, toda honra e toda glória. Obrigado pela vida, pela família, obrigado por Jesus. Obrigado por vossa misericórdia e compaixão. Querido Mestre, te pedimos as bênçãos para que os nossos problemas, para que os nossos traumas, nossas dores possam se resolver através do serviço ao bem. Ajude-nos a ajudar o próximo. Ajude-nos, Mestre querido, a praticarmos a tua caridade fundamental, benevolência, indulgência e principalmente o perdão. Abençoe-nos, Mestre querido, por mais este dia e que esta semana prossiga sem tumultos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje à noite temos o nosso amigo, presidente, Boa noite a todos. Eu sempre costumo pensar assim, é com muita alegria e responsabilidade que nós estamos aqui à frente para poder comentar alguma coisa, conversar alguma coisa do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, ou algum assunto que seja pertinente ao momento, que nos faça também refletir e fazer alguma comparação com o Evangelho. Como nós estamos nos portando de acordo com o que nós estamos estudando há tanto tempo, alguns meses, alguns anos, desde pequenininho, e enquanto o Seu Nosso fazia a abertura, sempre vem algumas coisas na nossa mente, e geralmente não é bem aquilo que a gente queria falar. E veio a seguinte frase: quando a dor bate a nossa porta. Aí sim é hora da gente chorar, é claro, porque somos humanos, precisamos colocar para fora o sentimento. A gente precisa sentir aquele momento, vivenciar, porque faz parte da nossa jornada. Mas quando a gente realmente já conseguiu amadurecer o suficiente para entender um pouco, não da doutrina espírita somente, mas do cristianismo e outras religiões que também falam, que têm a certeza da vida após a morte, a gente pode sofrer sim, mas tem que rapidamente, o mais breve possível, tentar voltar ao seu raciocínio normal, apesar da dificuldade, porque não é fácil, só quem passa é que sabe, e começar a lembrar primeiro de Jesus. Mesmo que seja só imaginar Jesus. Depois de Jesus, você vai começar a lembrar os conceitos que ele trouxe para nós, as parábolas de Jesus, bem curtinha, e você vai chegar na doutrina espírita, que fala que a morte não existe. A morte existe somente para o corpo físico. Então, por mais difícil que seja a situação, quando a dor bate à nossa porta, aí sim nós estaremos passando pela prova. Não é fácil simplesmente você virar a página e sair vivendo o mundo como se nada tivesse acontecido. Apesar de já termos vivido várias vidas, várias reencarnações, várias despedidas, cada despedida é única, porque você não sabe, não tem a plena certeza. Você tem a certeza na teoria, você tem a certeza vendo os fatos, os acontecimentos, as sessões mediúnicas, os livros, mas você realmente, quando bate
no teu ser encarnado, no teu raciocínio, na tua mente física, você às vezes dá uma travada quando acontece alguma coisa assim, muito fora do normal, da rotina. Essa semana mesmo, uma amiga nossa, que era aqui da casa, há 10 anos atrás, de repente cheguei no meu celular, fulano desencarnou, há 2 dias. E você recebe uma notícia como um choque, né? Porque primeiro que é uma pessoa que estaria na faixa dos seus 38, 39 anos, cheia de vida, professora de inglês, e a gente não espera uma notícia dessa. E quanto mais próximo ao nosso círculo de amizade ou à nossa família, maior é o nosso sofrimento, maior é a nossa dor. E é aí que a gente tem que acreditar, sim, nesse amparo, nessa luz que está à nossa volta, nos irmãos espirituais, porque se a gente não começar a trabalhar esse lado em nossa mente, a gente vai pirar, a gente vai ficar enlouquecido, a gente vai perder a nossa fé e talvez cometa esse caminho que muitos fazem, que é da depressão e depois do suicídio. Muito provavelmente, talvez tenha sido essa causa, mas não importa, não vamos a detalhes, mas quando a dor bate à nossa porta, quando é um neto, quando é um filho, quando é uma mãe, quando é um pai, aí sim a gente vai sentir aquele balançar, né? Parece que está acontecendo um terremoto, a gente não consegue nem pisar no chão e a gente esquece que é um espírito imortal, porque não dá para pensar nesse momento. Por mais conhecimento que a gente tenha, por mais vivência que a gente tenha, todo mundo, quando passa por essa situação da dor bater na porta, esquece. Aí você vai ter que passar o seu tempo de luto e vem aquela história. Se você encontra uma pessoa assim, o que falar para ela? Melhor não falar nada. Melhor somente dar um abraço, recordando um pouquinho das últimas palestras daquele irmão que aqui esteve, da depressão. Estou aqui. Pode chorar, te abraço, e assim o tempo vai indo. E cada um tem seu tempo de luto. Não é igual para todo mundo. Tem pessoas que passam um mês, já está começando a vida normal. Tem pessoas que passam 1 ano, que passam 2, mas não é porque vai esquecer, porque não se esquece. É que com o tempo, a doutrina espírita, a espiritualidade, os ensinos de amor nos trazem o quê? Um pouco de conforto, porque quando a gente acredita e sente e estuda, a gente sabe que o espírito não morreu, só morreu o corpo físico, e o espírito está em algum lugar do plano espiritual, se recuperando, ou estudando, ou ajudando. Então isso aqui é realmente o Consolador prometido, como Jesus coloca para nós. É a única coisa que vai nos consolar, realmente. Vai acabar com a dor? Não vai. Mas vai dar uma certa base mais sólida para a gente entender que, por exemplo, com o tempo a gente sabe, se a gente continuar triste por muito tempo, chorando, se você ama aquela pessoa que partiu, vai estar ligado energeticamente pelo pensamento e toda a tua tristeza vai chegar naquele irmão, naquela irmã e vice-versa. E vai estar o quê? Atrapalhando a caminhada do irmão do outro lado da vida. Então, o conhecimento espírita ajuda muito. Ele ameniza a dor, ele ressignifica a dor. Mas a gente sabe também que um dia a gente vai ter a alegria de se reencontrar no plano espiritual. Ou até mesmo antes do plano espiritual, a gente pode se encontrar num sonho, porque nós sabemos que a doutrina espírita também nos ensina, e também outras vertentes também têm esse hábito de mostrar com outros nomes, o famoso desdobramento espiritual, ou a saída do corpo, ou o sonho lúcido, e muitas vezes é permitido pelo Pai, pela bondade, pela misericórdia, que a gente se encontre, mesmo uma parte estando encarnada ainda, consiga encontrar uma outra que está no plano espiritual e se encontrar em sonho. Aí você acorda chorando de alegria, porque você reviu aquela pessoa, você abraçou, você beijou, você sentiu o cheiro, sentiu o tato. Só que nós estamos ainda tão incrédulos que a gente vivencia isso, acorda alegre, e depois de 10 minutos começa a chorar de tristeza de novo. Ah, por que não estava aqui? Tinha que estar aqui.
então a gente ainda não consegue assimilar toda essa maravilha que a doutrina e os fenômenos também mediúnicos são trazidos até nós. Então a gente tem que ter muito tempo, muita paciência, muita tranquilidade, chorar quando for preciso, mas a gente tem que fazer o máximo para não ficar preso por muito tempo nesse estado mental, porque isso vai atrapalhar tanto o encarnado quanto os desencarnados. Então, essa foi a introdução da minha palestra, que é outro tema, com certeza, que é o capítulo 19, mas também tem a ver, né? Que é a fé transporta montanhas. Por que a fé transporta montanhas? Então, eu vou recorrer aqui à leitura do item 1, para a gente não deixar escapar nenhuma expressão que foi traduzida pelos nossos irmãos do trabalho grandioso de Allan Kardec. Então, fala assim, a fé transporta montanhas, capítulo 19, Evangelho segundo o Espiritismo. O poder da fé. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, ele é Jesus, né? Até com letra maiúscula aqui no Evangelho. Um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, porque ele é lunático. Traduzindo para hoje em dia, especial, TDAH, FGH, JK, né? Que é aquela pessoa que está aqui, mas não está aqui, e de repente ele tem uma alucinação. Então, o termo usado na época era lunático, né? Porque meu filho é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o apresentei a teus discípulos, esse homem contando para Jesus, né? Eu apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: serve para nós trabalhadores também, seu Nelson, serve para nós aprendizes do Evangelho também, serve para toda a população. Talvez Jesus tenha sido um pouco mais ameno na sua expressão, mas aqui foi colocada uma palavra assim, bem forte para a gente poder ver se acorda. Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, disse assim, e segundo a tradução também: ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Uma frase bem forte, né? Que a gente, pô, mas Jesus, precisa ser tão duro assim com a gente? Podia ser um pouco mais light, né, Jesus? Mas não, Jesus colocou uma frase bem aberta, bem clara, para que não haja dúvida. Ó raça incrédula e de pouca fé, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Aí eu já até que não entendi muito, né? Que Jesus, até quando vos suportarei? Mas fica para interpretações, que cada um está sentindo a palavra de uma forma, cada um está passando por momentos particulares, e com certeza cada um vai ter a sua interpretação, intuída, claro, pelos seus mentores, que vai ajudar muito na reflexão individual, porque cada um aqui está num patamar semelhante, mas não igual. Um problema para mim que pode ser muito fácil, para o seu Nelson ou para o Diego pode ser muito difícil. Ao contrário, um problema para a Cida pode ser muito fácil e para mim pode ser muito difícil. Portanto, a interpretação é mais, às vezes, pessoal do que direcionada por quem está falando, né? Então, continua assim. Jesus fala para o homem: traze-o aqui, a criança lunática, a criança especial. E tendo Jesus ameaçado o demônio, abre aspas, demônio é um espírito, para nossa visão da doutrina espírita, um espírito que ainda está comprazido no mal, um espírito que ainda quer se vingar, um espírito que ainda está cego para o amor, mas na palavra aqui foi falado demônio, porque vem de daimon, que é a expressão original, né, que quer dizer demônio, mas na verdade é um espírito que ainda está renitente no mal e não quer saber de amor, não quer saber de Jesus, não quer saber de nada. Quer, na expressão popular, ver o circo pegar fogo e jogar um balde de gasolina ainda para ver se apaga. Com certeza vai piorar. Então Jesus, ameaçando o demônio, ele saiu do menino e ficou curado no mesmo instante. Ou seja, o menino estava sofrendo uma fascinação, uma obsessão, uma possessão de um grau bem alto, né?
Então, ele já estava sendo dominado por aquele espírito, ou aqueles espíritos. Isso acontece no dia a dia. Por isso que nós temos nas casas espíritas as tarefas chamadas desobsessão, onde a gente, com a visão que Jesus nos traz através da doutrina, amorosamente convida os irmãos à reflexão. Tanto aquele que está ali desencarnado, como também orienta o encarnado quando chamamos para orientação fraterna. Porque, às vezes, o encarnado, ele acha que ele é a vítima. O encarnado acha ele que sofre, porque ele é o bonzinho da história, ele é o mocinho, ele é o Billy the Kid. E a gente sabe que, através da reencarnação, nós não fomos sempre o que somos hoje. Com certeza, algumas vidas atrás, nós fomos muito mais ainda rebeldes, fomos, às vezes, duros com as pessoas, traímos, roubamos, matamos. Então, esse irmão que vem até nós para nos obsediar ou querer a vingança, quando a gente está com um dia a dia meio difícil, não consegue dar certo, vem com a orientação e percebe que pode haver alguma situação assim, esse irmão que está aparentemente sendo obsessor, ele pode ser a vítima também. Porque o que será que aconteceu com ele para ele chegar nesse ponto de querer trazer à forra alguma coisa do passado? Alguma coisa deve ter acontecido entre as duas pessoas. Só que a gente encarnado, não, imagina, ele é mau. Tira esse obsessor da minha vida, expulsa esse demônio. Não é assim que a doutrina espírita trabalha. Tem outras doutrinas e outras técnicas que fazem como esse caso aqui, né? Expulsa, acabou. Aqui não é assim, não funciona assim. Então, através do diálogo fraterno com o espírito, através do médium incorporado, ou seja, o médium falando a mensagem do espírito, para quem já tem uma certa vivência, chama-se incorporação, mas na verdade é psicofonia, no qual o médium encarnado empresta as suas cordas vocais e a sua mente para poder trazer a mensagem do espírito. E nesse diálogo, a gente respeita muito aquele irmão que está chegando, porque ele está na condição de querer vingar-se. Mas ele também tem o seu motivo da dor. Não é à toa que ele está com essa ideia fixa. A ideia fixa, obsessão. E a gente tenta, com muito carinho, ouvi-lo, passar para ele pouquíssimas coisas de amor, de perdão, e tentar mostrar para ele que ele está sendo mais sofredor do que aquele próprio que ele está perseguindo. E com esse diálogo fraterno, com o tempo, muito provavelmente ele vai entender que está perdendo tempo ali, que ele realmente precisa modificar o seu pensamento e tentar uma nova forma de vida. E assim acontece a desobsessão nas casas espíritas sérias, né? A nossa vida pode ser comparada a uma obsessão. Quando você quer fazer alguma coisa, não dá certo, você faz de novo, não dá certo, ou você está com uma ideia fixa e aquilo não dá certo. Por que não dá certo? Aí você vai ter que parar e pensar qual motivo por que não está dando certo. É olho gordo, inveja, não, às vezes foi um mau planejamento seu, uma falta de conhecimento naquele setor. Às vezes você abre um comércio pequeno, ou médio, ou grande, e de repente não dá certo, as finanças não batem, e acaba indo à falência. Você fala que foi inveja, desempregado, às vezes foi um mau planejamento. Então, tudo na vida tem que ter um preparo, tanto na parte física, material, e também na parte espiritual. Vigiar nossos pensamentos, procurar realmente ter uma certeza absoluta que nós estamos cercados, rodeados por espíritos, e a qualidade daqueles que vão nos influenciar depende da qualidade dos nossos pensamentos. Se a gente está depressivo, ou está com raiva, com ódio, querendo que as coisas não deem certo para tal pessoa, a gente vai estar vibrando uma energia num patamar muito baixo, muito agressivo. E essa energia vai se conectar ao quê? A irmãos com pensamentos semelhantes. E assim a gente está permitindo que essa obsessão se instale na gente. E mal percebemos. Mas nem parecia fulano, porque não era mesmo. Ele estava totalmente ali manipulado por espíritos. Por isso que a gente precisa nos conhecer, para prestar atenção
se essa ideia que está vindo para mim agora é minha mesmo. Mas se não for minha, se ela é boa ou se ela é ruim. E aí cabe a mim, com meu livre-arbítrio e com minha moralidade, dependendo de cada um tem a sua, tomar a decisão correta para aquele momento. E se errar, tudo bem, tenta de novo, tenta de novo. Não pode ficar com a ideia fixa e achar que o mundo está errado, que o planeta está errado e que todo mundo me odeia, todo mundo odeia a gente. A gente vai ficar com aquela ideia travada ali e não consegue dar um passo mais adiante. Então a gente precisa aprender a nos conhecer melhor. O convite para o estudo da doutrina está sendo feito sempre para vocês, tem na casa, tem na internet, tem em todo lugar. Só que cuidado com a internet, que ela é uma terra de ninguém. Você tem lá mensagens maravilhosas, instruções maravilhosas, e tem muitas duvidosas também, que mais confundem do que esclarecem. São tantas opiniões de tantos, plagiando agora nosso irmão do Alessandro e também o Roberto, tantos pseudo-sábios que querem ganhar likes e views, e colocam qualquer coisa lá, e as pessoas querem ouvir uma solução. Então elas começam a seguir aquelas pessoas, começam a... e esquece a base da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou a própria Bíblia Sagrada, as Escrituras têm milênios, e vão por um modismo do dia a dia, e acabam tendo milhões de ideias. Ah, por quê? Não, foi extraterrestre que me predicou, não, foi o chip, não, foi o fulano, não, e acaba misturando, fazendo uma salada de fruta, que nada doce, por sinal muito amarga, até com jiló, e você fica totalmente perdido, não sabe para que caminho vai seguir. Então, na dúvida, simplifique, escolha um determinado setor e se aprofunde ali. Não gostou? Larga aquele e vai procurar outro, mas não tudo junto e misturado, porque não funciona. Você acaba sem saber o que está fazendo, se você está sendo manipulado por consciências positivas ou negativas, e acaba na tua vida acontecendo muitas coisas e você nunca vai assumir que foi você o responsável. Você vai falar que foi orientação, foi fulano, mas quem aceitou a orientação? Não foi a gente? Então a gente tem responsabilidade. Uma vez, quando eu era comerciante mais da rua, né? Eu não era ainda integrante da doutrina espírita, mas já tinha uma certa moralidade, que meu pai, graças a Deus, ele me ensinou muitas coisas, a honestidade acima de tudo. E uma certa feita eu fazia vendas de um produto e levei como o bom comerciante, tem lucros e tem prejuízos. E uma época eu passei por um comerciante, fiz toda ali o levantamento, ficha, banco e tal, e fiz uma venda para ele até que interessante. Passou o prazo, nada de receber, passou mais um prazo, nada de receber, eu fui até o comércio, porque não quer nada, passou a andar, o que eu vendi para ele, ele estava revendendo por 1/4 do preço, eu falei, pronto, já era, perdi, né, fazer o quê, né? Paciência. Aí passou uns dias, eu passei em outro cliente, aqui no Guarujá, que já foi falido, já faliu também, eu, para desabafar, para conversando, passei para ele, né, falei, mas rapaz, por quê? Não se faz não, eu vou lhe ajudar. Já percebeu que o sotaque dele é suíço, né? O cara estava me tentando convencer a me ajudar. Chegue mais aqui. Ele estava sentado numa escrivaninha. Ele chegou, chegue mais. Abriu uma gaveta, tinha uma pistola automática com 15 tiros. Pegue aí e vá lá resolver seu problema. Olha só que bom conselho. Assim podia ser um conselho do encarnado ou de um espírito desencarnado. Dá um mau conselho para a gente. Eu não era espírita, mas meu pai era policial militar, aposentado, e eu tinha já a minha mãe, graças a Deus também, tudo certinho, isso aqui é teu, isso aqui não é teu. Então eu já tinha esse discernimento, mesmo não estando na doutrina espírita. Eu olhei para ele assim, não tive nem vontade, falei, muito obrigado, eu vou resolver de outro jeito. Fiquei com prejuízo material, mas não ganhei um prejuízo espiritual, porque se eu fosse me vingar nas vias de fato, vocês não estariam ouvindo essa palestra, porque eu estaria desencarnado ou preso lá no CDP, e com certeza seria uma péssima resolução minha, querer ameaçar a pessoa com uma arma de fogo para ele me pagar. Olha só como a gente está cercado de várias intuições, de várias pessoas dando conselhos bons, conselhos maus, e cabe a nós
tomar uma decisão final. Aí eu vou falar para o juiz lá, não, doutor, eu matei porque ele que mandou matar, eu só atirei, a arma não é minha, a arma é dele, mas quem foi que atirou, quem foi que matou? Ele podia pegar um pouquinho porque foi, né? Mas eu ia ter que assumir a pena. Então, a justiça divina é a mesma coisa. Não adianta te falar que foi o obsessor, que foi o cunhado, que foi a sogra, que foi o... Não. A decisão final sempre vai caber a gente. Ah, mas o espírito estava doente. O corpo pode estar doente, pode estar até sem raciocínio lógico, mas a mente espiritual, o espírito consegue saber o que está fazendo, assim como na mediunidade. A mediunidade inconsciente, que é muito raro nos dias de hoje, naquela que o médium psicofônico dá a mensagem, depois de volta. O que foi? Ah, não lembro de nada, esqueci. Tudo bem. Mas o espírito dele, na hora da comunicação, tinha condições de discernir e fazer a filtragem da mensagem, passar adiante ou não, mesmo ele fisicamente sendo médium inconsciente. Então, tudo é nossa responsabilidade. Ah, eu não sabia, agora sabe. A partir de hoje, vocês têm mais responsabilidade, mas se a maioria já sabia disso, só talvez não lembrasse, a gente está aqui para recordar, inclusive para mim também. Então, seguindo aqui no Evangelho, depois que Jesus conseguiu expulsar os espíritos mais malvados, Jesus, eu acredito que não falou nada. Traz o menino para mim. Rapidinho, acho que nem precisa Jesus falar nada. Porque só a presença de Jesus, aquela luz imensa, aquele amor imenso, já constrangeu os espíritos que estavam ali querendo fazer maldade. Não precisou nem abrir a boca. Eu duvido que Jesus falou alguma coisa. Só chegou perto. Já não treme? Você imagine Jesus aqui, ó. Já dá um certo, né? A gente, graças a Deus, a gente fica muito alegre, mas com certeza iríamos dar crise de choro. Talvez, como Paulo de Tarso lá, a gente não fosse enxergar também, mas a alegria ia ser muito. Agora imagine alguém que está devendo, algum malfeitor, alguém com má intenção, deparar com Jesus à sua frente. A reação seria de medo, de pânico, de fugir, de correr, com certeza. E, não contente, os apóstolos deles, né? Depois que Jesus fez essa cura, chegaram para Jesus, mestre, por que nós não conseguimos expulsar esses espíritos, esses demônios? Dá até vergonha, né? Porque às vezes a gente, por isso que eu falo, a gente não pode ter medo, tem que ter fé e não pode fugir da raiva, nenhum tipo de trabalho, porque tem todo esse respaldo de Jesus, de Memei, de milhares de espíritos de luz. E Jesus também, mais uma vez, foi muito educado e falou assim, ó, por causa da vossa incredulidade. E agora que vem a história. Pois, em verdade, eu vos digo, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, alguém já viu, pelo menos na internet, o tamanho de um grão de mostarda? Eu pensei, como na outra palestra que eu fiz na Maria Modesto Cravo, em chegar antes da palestra e dar um grão de arroz para cada um. Mas depois eu pensei, vamos pensar que a simpatia é melhor? Não. Aí eu não fiz isso. Aqui também. Porque o Espiritismo não tem simpatia, não tem dogma, é simplesmente a fé raciocinada, com muito amor e a vontade e o amparo de Jesus, de Deus, dos bons espíritos. Então, um grão de arroz, vocês sabem o tamanho dele, né? Imaginem a quarta parte de um grão de arroz. Isso é o tamanho de um grão de mostarda. Então, Jesus foi bem claro, se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam para essa montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. É claro que essas montanhas, mais uma parábola, né? Não é a montanha de terra, de pedregulho, nada disso. São as dificuldades que a gente cria em nossa vida, os problemas que a gente cria em nossa vida e vai armazenando que chega a formar uma montanha. E se a gente tivesse fé, acreditasse
A gente tendo a fé do tamanho de um grão de mostarda, nem para imaginar quase, né? Um grão de arroz, alguns milímetros. Divide por 4. A fé nossa fosse daquele tamanho, a gente conseguia resolver todos os nossos problemas. Todos. Tanto é que na parte do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec fala o seguinte: o homem, por si só, conseguiria resolver os seus problemas, ou a maioria dos seus problemas? E espíritos, que eu adoro muito a resposta, direto e reto, na maioria das vezes conseguiriam, sim, mas o que falta, na maioria das vezes, é a vontade. Mas como vontade? Se a gente tivesse essa vontade, a gente não estaria dando tanto trabalho para os benfeitores, a gente estaria entendendo melhor o Evangelho, não estaria tanto doente, nem do corpo, nem da mente, nem do espírito, porque a gente não conseguiu ainda ter essa fé que acredita, essa fé que ela é uma fé assim que não é vacilante, que ela é uma fé que ela sabe que a gente está passando alguma coisa para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, que nós jamais estamos desamparados. Mesmo que a gente não enxergue, tem muitos amigos espirituais ao nosso lado. Então a gente precisa entender que o Espiritismo nos traz não mais aquela fé cega, que falava assim, olha, reza isso e isso, tá bom. É assim porque é assim. E acabou, não. O Espiritismo nos mostra a fé raciocinada. Porque a gente acredite, mas saiba por que acredita. Que a gente entenda esse processo da mediunidade, das energias, da prece, como chegam nossos pedidos, o que pode ser atendido e o que não pode. Não temos separador lá, como no correio, separando esse sim, esse não, esse sim, esse não. Não tem. Mas Deus, onipotente, amoroso, justo e bom, sabe o que nós estamos precisando. Então, muitas preces nossas não têm o resultado que a gente espera, mas têm o resultado que a gente precisa. A gente precisa acreditar nessa fé e ter essa fé divina. Essa fé que o Criador, dependendo da denominação que as religiões deem, ele sabe de tudo. Ele sabe o momento que a gente vai superar as nossas dificuldades. Tanto é que eles nos enxergam sem linha de tempo. Para nós somos espíritos puros já. Tudo não é puro. Se a nossa é puro, tudo é puro. Para a visão de Deus. Porque ele não enxerga nossa linha temporal igual a nós. Ele vê lá no futuro. Os filhos deles, tudo espírito puro, tomando conta cada um de um planeta, igual Jesus, tomando conta de uma população de espíritos encarnados, como Deus só vê a beleza. Mas nós sabemos que a realidade, para nós, nosso tempo é um pouco difícil. A gente precisa, aos poucos, alimentar a nossa fé, crescer aos pouquinhos, e quando não consegue, tem alguém para conversar, encarnado ou não. Tem um grupo de WhatsApp que não seja só para fofoca, mas para poder ter um apoio. Tem a tua prece para poder pedir para o teu mentor espiritual. Jesus, me ajuda. Meu mentor, me ajuda. Nossa Senhora, seja qual for a fé que vocês tenham, é sempre válida. Peça ajuda. Não fique desesperado. Ouça uma música, como a gente vai ouvir daqui a pouquinho, no final da palestra. Uma música que vai tirar você daquela sintonia ruim, que você fica pensando em uma coisa ruim, e às vezes você fica no looping, num círculo vicioso, igual um chiclete que cola e não sai mais, você não consegue parar de pensar naquela dificuldade. O que acontece? Ela vai ficando cada vez mais forte, vai se fortalecendo, vai ficando mais difícil de você resolver, e nessa de estar pensando, repetindo, você fica mais ainda ligado com os espíritos obsessores que querem que você fique cada vez mais desesperado, cada vez com menos fé, cada vez com mais vontade de desistir de tudo. Então, é muito importante a gente ter essas técnicas simples, que é assobiar uma música, cantar uma música, falar com alguém, brincar com o cachorro, molhar as plantas, sair daquela sintonia que está te colocando para baixo. Levanta a cabeça, olha para o céu, olha para o morro, olha para a natureza, começa a imaginar uma prece, coisa simples, né? Só que às vezes a gente não tem essa força. Às vezes a depressão te empurra de uma forma tão para baixo que você não consegue. Daí a importância de nós, amigos, familiares, parentes, colegas, estamos observando as pessoas constantemente, porque às vezes precisa de uma ajuda externa.
Seu Nelson tem o jeitinho dele aqui na casa, a Tânia tem o jeitinho dela, a Cida tem o jeitinho dela. Estou começando a aprender o jeitinho lá do nosso amigo lá, do Chico e todo mundo. Então, se eu perceber que tem algo no comportamento diferenciado, eu vou, ó, tem alguma coisa errada aí. A nossa obrigação como amigo, como seguidores de Jesus, é chamar essa pessoa para o canto. Ô, Nelson, dá um abraço, tudo bem e tal. Ele vai acabar criando confiança em você, porque já tem uma certa confiança, porque já é amigo seu, e vai conversar e desabafar com você. Ele vai começar a mudar a sintonia, porque às vezes a pessoa não consegue sair sozinho do poço que ele mesmo se colocou, e precisa de alguém para estender a mão. Então a gente precisa desse olhos de ver, e estar observando os parentes, filhos, quantas pessoas estão bem, de repente você recebe uma ligação, sabe fulano? Nossa, esse doce. Como estava tão alegre, jogava bola e nadava na praia, mas por dentro estava totalmente escuro, sem esperança. Às vezes o próprio bullying, né? A falta acaba a vontade de viver. Não é fácil não, gente. Por isso que a gente jamais deve criticar ninguém, e sim tentar dar esse apoio. Quando a gente percebe na gente a tempo, tenta fazer o que te falou, né? Procurar auxílio, cantar uma música, ouvir uma música bacana, ou psiquiatra, psicólogo, normal. Mas se não conseguir, os nossos arredores, nossos irmãos, têm por obrigação observar quem caminha junto na casa, na religião, no trabalho, no dia a dia, e procurar observar os detalhes, e chamar a pessoa para a vida de novo, mas não obrigar. Porque quando a pessoa está nessa fase, não adianta dar sermão, não adianta dar um chá de evangelho, tem que dar um abraço, tomar um copo d'água junto, às vezes chorar um pouco junto, mas não cair também na mesma depressão, senão você 2, ou 3, ou 4, precisando de socorro, né? Devagarzinho você vai, outro dia mais um pouquinho, outro dia mais um pouquinho, quando eu vejo já está tudo quase que normal. Porque normal não fica, depois que você amassa um papel, amassou. Não, mas só eles vão achar que ele fica legal. Fica legal, ó, passa a mão. Ficou igual? Nunca mais vai ficar igual. Então a gente tem que ter esse amparo de consolo e somente o tempo para melhorar. Talvez em umas 2, 3 reencarnações futuras você esqueça isso. Mas enquanto você está vivenciando a presente reencarnação, sempre vai ter aquela dorzinha. O importante é ter essa fé com o tempo e tentar modificar o sentimento que você tem no momento da lembrança de algo que aconteceu, para amenizar a dor, que sempre vai existir, mas tentar amenizar. Milagre não existe. Existe entendimento, trabalho, fé. Cida. Eu queria falar, tudo que eu estou escutando é assim, a gente, eu passei bem complicado, que foi na época do Covid. Internet. Que foi na época do Covid, onde eu precisei tomar consciência que para eu poder estar bem, o meu próximo tinha que estar bem também, né? Porque era um risco coletivo. Então, nem que fosse por egoísmo, né? Eu tinha que aprender a cuidar do outro, porque para eu também ficar bem. E a gente, exatamente, a gente passou por essa situação tão difícil, né? Tão ruim, e agora que isso se amenizou, não se extinguiu, mas se amenizou, eu começo a esquecer de novo disso, né? Que para eu estar bem, eu preciso que o outro esteja também, né? E o que eu posso fazer para isso, né? O que eu devo, o que está ao meu alcance? Você falou dessa questão emocional, né, que hoje, infelizmente, né, todo mundo conhece alguém que está com esse problema, ou teve, ou terá, mas às vezes a própria pessoa que está nessa situação, ela não sabe explicar o que ela tem. Ela está bem, daqui a 2 minutos ela está numa crise que ela não sabe. E a única coisa que ela deseja, e eu estou falando por experiência própria, é alguém do lado. É só isso que falei, não, olha, eu estou aqui. Aconteça o que acontecer, mas eu estou aqui. Porque às vezes até para ela é difícil entender o que é isso que acontece e que está acontecendo cada vez mais, né?
Então, eu penso que esse olhar, né, do ouvir, ouvidos de ouvir, né, e falar assim, olha, eu estou aqui, é muito importante, sabe? É muito importante para mim e para todo mundo, né? Quando meu marido teve internado há pouco tempo, ele já estava lá acomodado, e eu saí para resolver coisas, e encontrei um homem, ele tinha acabado de receber a notícia que a mulher dele tinha desencarnado. Ele estava ali fora do hospital, desesperado. Eu ouvi ele falando e eu continuei. Aí eu falei, não, gente, ele está sozinho, que é isso? Aí eu voltei e falei com ele. Eu falei, olha, eu escutei o que você falou, eu não sei se eu posso te ajudar, mas até você tomar alguma atitude ou não, eu vou ficar aqui com você. Chorei junto com ele contou a história desesperado, do que uma moça jovem, que eu nem conheci, mas era assim, né, era o mínimo que eu podia fazer, o mínimo, ficar com ele em algum momento. E depois as coisas, né, iam seguir o seu destino. Sabe? E isso não é premiação, isso é algo que tem que estar lá dentro. É fazer porque é o que tem que ser feito, né? E então, por isso que é bom para mim, né, continuar estar aprendendo nessa doutrina. Porque por mais que eu queira dar um passo errado, porque eu sou bem pertinente a isso, mas aí eu volto e tento acertar depois. Vocês vejam que às vezes a gente está com nossa correria o dia a dia o meu problema, eu tenho que fazer isso, a gente não percebe se as coisas importantes que ela percebeu, ela parou, e não foi falar de evangelho, não foi falar de capítulo, não, estou aqui, só estou aqui. É que nós acabamos de falar, né? Precisa ter esses olhos de ver, como fala o evangelho, né? E tentar ser útil. E com o tempo, de repente, depois de uma semana, 10 dias, fazer uma amizade nova, aí começa devagarzinho, né? Bem devagar, bem homeopaticamente, né? Aí fala, não, né? Mas tudo no tempo certo. Não adianta você querer jogar tudo para cima da pessoa na hora da dor, porque a pessoa não vai nem te ouvir. E vai, talvez, até aumentar a dor dela ainda, né? Então, por exemplo, na minha casa, tem 2 anos e meio que a minha enteada desencarnou. Minha mulher até agora não consegue fazer a rotina dela ainda. Eu sempre estou do lado dela. Estou ali. Ela sabe que eu estou fazendo prece. Ela sabe que a gente tem a mediunidade que faz na casa. Sabe que está tudo bem. Mas a dor dela ainda não passou. Então, cada um tem a sua dor. A gente tem que respeitar esse momento, né? Você não pode simplesmente falar que não, está tudo bem, reencarnou, já está lá na coluna espiritual, já está estudando, mas a pessoa não quer escutar isso, a pessoa quer um abraço apenas. Só isso. Tem que... É empatia, né? A gente precisa se humanizar mais. Nós somos seres humanos que estamos nos desumanizando. Que o conceito de humanidade seria uma irmandade grande, compreensível, e infelizmente ainda não chegamos nesse patamar. Mas a gente que está estudando uma doutrina espírita, ou está numa igreja católica, ou numa evangélica, seja qual for, a gente tem que ter essa empatia, não só por quem professa a nossa fé, mas por toda a humanidade, por toda a criação, por todas as plantas, por tudo que Deus criou, porque tudo é vida. O Diego está por aí, seu Nelson? Chama o Diego para mim. Então, gente, a gente, além de ter a fé divina, a gente precisa desenvolver a fé humana. A fé na humanidade, que a humanidade tem jeito, apesar de estarem jogando bombas doidas por aí, a humanidade tem jeito sim, vai chegar o patamar que a humanidade vai estar se melhorando. Daqui a pouquinho. Vai chegar o patamar que as pessoas vão começar a se conscientizar, vão parar de brigar, mas tudo leva um tempo. E a gente que está com um pezinho aqui na doutrina, apesar de nossos defeitos, nós temos a obrigação de ter empatia. Não falar assim, não tenho tempo. Atrasa, dá aquele auxílio. E a gente não pode deixar as coisas acontecerem ao seu lado e você não fazer nada, fazer de conta que não é contigo. Porque se aconteceu na tua frente, é para você. Não adianta falar, não conheço, nunca vi. Aconteceu na tua frente, é para você. Então, a gente precisa ter fé na humanidade. A humanidade tem jeito, sim. E a fé importante também, a fé em nós mesmos. A fé individual, porque você, se acredita em Deus, acredita na humanidade, mas não acredita em você,
também não adianta. Então você tem que ter essa fé que todos nós somos criados por Deus, simples, sem conhecimento ou ignorantes que fala, né? Mas com uma caminhada infinita para o alto e avante, plagiando Buzz Lightyear, né? Para o alto e avante e para o infinito, para evoluir, para crescer. A gente precisa acreditar na gente. Ah, eu não consigo, não vai dar certo, porque sempre faço sempre os mesmos. Para com esse pensamento de negatividade. Faça um tipo de um exercício, né? Assim, eu consigo, eu sou merecedor, eu sou filho de Deus, eu vou conseguir. E vai fazendo seus planejamentos, de preferência, sem prejudicar ninguém. Porque se você vai competir com alguém, vai ser por seu mérito, não para poder, como fala a gíria antiga, puxar o tapete do outro para você assumir aquele lugar de destaque, ou financeiro, ou social. Então, também é um erro. Então, a gente precisa treinar a empatia e a fé em nós. A gente precisa acreditar. Resumindo, acreditar na divindade, na humanidade, mesmo que esteja aparentemente desvirtuada, né? Mas ela foi criada por Deus, assim como nós fomos também criados. Ela vai se ajeitar um dia, ela vai chegar lá. E a fé em nós, a fé individual. Eu posso, eu quero, e com a graça de Deus, eu vou conseguir. Eu acrescentei uma frase de Deus, que o materialista fala só aí, eu quero, eu posso, conseguir. Eu já acrescentei a parte da espiritualidade, né? Eu já ouvi isso de um materialista falar assim, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Aí eu já acrescentei, se Deus quiser, você não consegue, porque se não for bom para você, você pode fazer milhões de vezes que não vai dar certo. Então, gente, eu espero que tenha dado para a gente refletir um pouquinho, a gente possa ter aumentado um pouco mais essa vontade de prestar atenção na gente, prestar atenção no nosso próximo, nossa família, nossos filhos, amigos, porque a nossa querida amiga depressão está solta por aí, voando em várias vassouras, e também com isso pode vir a obsessão, pode vir os pensamentos negativos, tudo junto, um pacote só, é físico e espiritual. Então, para aumentar a nossa fé, eu gostaria que a gente pudesse agora prestar atenção numa música, que ela foi uma poesia inspirada que eu fiz, e depois, com o progresso, né, eu consegui aprender mais ou menos, mexer com a inteligência artificial, a gente montou um vídeo e a música. Eu peço que vocês prestem atenção na letra, que é um incentivo para a gente, assim como essa palestra que a gente fez, acreditar em Jesus, saber que depende de Jesus, mas que a gente precisa ter essa fé e começar a caminhar também sozinho, mesmo com todo o amparo que a gente tem. Então, vamos ouvir. Não tem letra ainda, porque não sei colocar, mas quem sabe um dia vai ter letra. Diego, por favor. Acreditar não basta acreditar, precisamos sentir, ter a certeza de que não faltará abrigo. Não faltará pão à mesa, não faltará remédio para a dor, não faltará consolo na incerteza, não faltará nunca o amor. Cristo Jesus, irmão e amigo, de ti eu sei que preciso, mas faz-me entender que só pensar em você
que amparo que a gente tem acima de Jesus, Deus nosso Pai. Nossos parentes e amigos espirituais já estão um pouco mais em condições de ajudar também, estão vibrando pela gente. A gente não está sozinho nunca. A gente não pode desistir. A gente tem que ter essa fé, esse amor. E quando puder, passe adiante esse carinho, esse amor, esse sorriso. Porque a gente precisa, sim. A gente precisa aprender a andar sozinho, porque Jesus está nos ensinando a andar sozinho, mas está nos amparando. É igual aquela bicicleta pequenininha da criança, que é as rodinhas. Jesus é as rodinhas da bicicleta. Um dia você vai ter que andar sem a rodinha. Jesus fala, vai que você consegue. Jesus está nos empurrando, vai que você consegue. E chegar esse dia, nós temos condições de viver com essa fé, com esse amor e fazendo o nosso melhor para ajudar todos. Que Deus nos abençoe, mas um bom retorno para casa de vocês depois dos passos, do tratamento e da cantina também, e que a gente consiga realmente aumentar a nossa fé. Não ter medo. Passou o susto, já se conecta de novo. Deu susto, já... Aí você vai se reconectando e vai conseguindo realmente chegar na calmaria. Saber que tudo tem jeito, tudo que acontece em nossa vida não é por acaso. É simplesmente uma oportunidade de ressarcir alguns enganos passados e oportunidade de aprendizado e também de provas, porque se a gente acha que passou o plano espiritual, a prova é aqui. Muita paz para todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Delmo. Estamos sempre aprendendo, como eu venho falando. E a fé? Onde está a nossa fé? Acreditar. E aí não faltará o remédio para as nossas dores. Você está com algum problema? Ore, vigie, ore e você conseguirá resolver todos os problemas. E aí vem ainda essa bendita doutrina, que é de Jesus e de Kardec, vem nos colocar a fé no futuro, a fé no porvir. Estaremos todos melhores amanhã, independente da nossa dor hoje, porque está escrito, os espíritos escreveram para Allan Kardec, a dor é uma bênção que o Senhor nos envia do alto, que o Senhor nos envia aos seus eleitos. Quando você acredita em Deus e Jesus, a sua dor será compreendida. E aceita, porque estamos evoluindo. E antes fizemos algumas coisas erradas. Mas o futuro é brilhante. O futuro, eu preciso acreditar numa vida melhor. Com essa certeza, convido a todos a fecharmos os olhos, pedirmos a bênção de Jesus para que cada vez confiemos mais na sua mensagem e cada vez possamos, através dos nossos atos, através da prática do bem, através do servir, possamos curar nossas dores. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite aos amigos da internet. E mais uma vez, os recados serão hoje com a nossa amiga Denise. Voltamos.